cabe 3, e tem a irmã que eu convidei, eu creio que ela vai, e aqui estamos para a honra e glória do Senhor. Irmãos, vamos abrir as vossas Bíblias em Êxodo. Glória a Deus. Confesso com os irmãos que estou meio cansada, porque tive uma tarde da bênção hoje ministrando também, mas o Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Em Êxodo 2:2 diz assim: e a mulher concebeu e teve um filho. Aleluia. Deixa eu esperar as irmãs abrir as vossas Bíblias. Êxodo 2:2. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-lhes por 3 meses. Não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a batumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs junto à borda do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a se lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e tomou. Somente até aqui. As irmãs podem se assentar. Irmã Rosa, quando eu vi o banner, estava lá, Daiane Celestino. Aí eu falei, que chique, né? Eu falei, mas eu não sou Celestina, eu sou Silva. E até brinquei com meu marido, eu disse, no cartório não quiseram colocar teu nome. Mas a minha pastora colocou, viu? Acabou, você está no meu nome. E a gente brincou, mas é interessante. Porque quando a gente identifica uma mulher que é casada, a gente não identifica somente ela, mas assim o seu esposo. É a esposa do pastor Luiz, é a esposa de tal pessoa. E aí a gente brincando, eu disse, eu vou levar sua toalhinha escrito Celestino, que eu estou igual o Elias e Eliseu. Eu não tenho a tua unção, mas eu vou levar a capa, vai que Deus faz alguma coisa. Louvado seja Deus. Irmãs, para não fugir do foco, foi-me dado o tema Joquebede, a qual está exemplo de confiança e temor a Deus. O testemunho da nossa irmã foi um exemplo de confiança e de temor a Deus. E eu disse, meu Deus, interessante o livro de Joquebede, interessante falar dessa mulher. Mas antes mesmo de eu falar dela, eu quero falar de outras mulheres que tiveram temor. Para que viesse falar de Joquebede, a gente tem que se falar de 2 parteiras, a qual tem o seu nome Zifra e o seu nome Puá. A Bíblia vai dizer que essas mulheres eram tementes a Deus, a qual aquele homem, Faraó, o rei, como você quiser descrever, eu vou descrever como rei, ele chama aquelas mulheres, por quê? Porque no tempo de José, de Jacó e dos outros profetas, foram-se lançado uma promessa. Qual é essa promessa, irmã Daiane? Que eles herdariam uma terra de Canaã, e essa terra seria numerosa, esse povo seria numeroso, e essa terra já estava prometida. Para quem conhece a vida de José, sabe que para José chegar como governador, ele sofreu, porque havia uma promessa sobre a vida dos pais deles. José é vendido, José é caluniado, e assim vocês conhecem, vocês sabem. Só que aquele homem, ele não conhecia José. Ele ouvia falar de José. Ele não conhecia a promessa que estava sobre a vida de José. E a promessa qual era? Que a descendência iria se multiplicar, iria se crescer. E realmente, o povo hebreu cresceu, de maneira que não se dava para contar. De maneira que não se dava para dizer, olha, a Daiane tem ela, o esposo e os filhos. Já não tinha mais como, já estava se crescendo. Aquele rei para e ele olha. Ele diz, ei, o povo hebreu estão crescendo. O povo hebreu estão se multiplicando. Eu tenho que ficar
de olho, porque esse povo pode se levantar contra mim e tomar o meu reino. Este povo pode se levantar e vir contra mim. E ele pode tomar tudo o que eu tenho. E ele faz o quê? Ele decreta que todo filho, homem, ia ser morto. Ele chama a parteiras e diz, vem aqui, é o seguinte, quando você fizer um parto e for meninos, homens, mate, não deixe viver. Mas se for mulheres, meninas, deixem elas viver. Aquelas mulheres não falam nada e saem diante da presença daquele homem. Aquilo que o rei fala, aquilo que ele ordena, tem que ser cumprido, porque a vida delas estaria na mão do rei. Elas poderiam perder a cabeça, elas poderiam perder a sua vida, mas elas não falam nada. Passa um tempo. Aquele homem volta e olha e diz, gente, o povo continua a crescer? O povo está se multiplicando ainda? Chama as parteiras. E as parteiras vêm. O que está acontecendo? O que aconteceu? Que o povo continua a gerar e as crianças continuam a crescer? Ela disse, meu senhor, deixa eu te contar um negócio. As egípcias não são como as hebreias. Antes mesmo eu ou ela chegar, elas já têm feito o parto. Elas têm vida. Era como se estivesse dizendo, há algo sobre as mulheres hebreias que eu não posso. As egípcias precisam de escrava, precisam de amas, precisam de servas. As hebreias não. E quando a gente chega, já tem. Agora para comigo. Como que é? Não sei se tem enfermeira aqui. Eu tenho 4 filhos. Na hora de ter uma dor, gente, misericórdia. Que dor, meu Deus, e tive 4. Que dor. No primeiro você fala, nunca mais vou ter. Aí no segundo, nunca mais vou ter. No terceiro, nunca mais. O quarto, Jesus me deu de brinde. Se Jesus... Como que é que eu olho para uma criança e eu mato? Se é tão gostoso aquele chorinho. É tão gostoso, porque quando nasce, você pega a criança e você olha para ela e você diz, como é lindo. É a promessa. Olha que formosura. Você não tem coragem, principalmente quando você tem temor a Deus. Porque é uma dádiva de Deus gerar. E aquelas mulheres tinham isso. Elas tinham temor. Porque vai dizer que mais adiante o rei dispensa as parteiras. E vai dizer aqui, e aconteceu que como as parteiras temeram a Deus, estabeleceram-se em casa. Ou seja, elas pararam de servir, de serem enfermeiras. O rei viu que não podia contar com elas, porque alguma coisa estava na vida delas. O povo continuava crescendo. Aquelas mulheres temiam a promessa que estava sobre o povo hebreu. Aquele rei não contente, aquele homem não contente, ele dispensa. E aquelas mulheres casam e têm filhos. Ele lança um novo decreto sobre o povo hebreu. Ele diz, a partir de hoje, toda mulher que gerar e tiver um filho homem, vai pegar o teu próprio filho e lançar no rio Nilo. Se a parteira vir matar, não resolveu, agora você com a sua própria mão vai ter que jogar no rio. O que ia acontecer? A criança ia se afogar e ia morrer. A palavra do Senhor vai dizer, e alguns historiadores vão dizer, que morreram muitas crianças. Muitas e muitas crianças. Aí é onde começa a gente falar de Joquebede. Uma mulher inteligente, uma mulher confiante, uma mulher humilde, uma mulher de temor, uma mulher de confiança. É aí que vai começar a história desta mulher, a qual a palavra do Senhor vai dizer que ela casa com um da tribo de Levi, aonde ela engravida
de um menino. E a palavra do Senhor vai dizer que era um menino formoso. E é aqui que eu quero entrar com vocês. No momento que é decretado algo sobre algum lugar ou sobre alguma pessoa, decretou, é cumprido. É assim na minha vida, é assim na vida das irmãs que estão aqui. A irmã acabou de testemunhar um decreto de um médico. Olha, você está com câncer, você está com um tumor, você vai ser operada para que você venha ter uma saúde. Foi lançado esse um decreto, né, irmã Lindonéia? A gente conhece e sabe que quando é lançado algo, tem poder. A gente não pode revogar, principalmente quando vem de uma autoridade. Assim que para mim chegar aqui, foi se lançado um decreto de maldição sobre a minha vida. O inimigo usava a minha mãe, usava a minha família no candomblé. Todo mundo sabe que religiões muito pesadas. E a minha família e amigos diziam, essa não vai vencer, essa não vai para frente, essa não vai ter família, essa cresceu para dar trabalho. Porque tem menina que é criada para brincar de boneca. Irmã Daiane nasceu e foi criada para subir em árvore. Gente, eu era terrível. Eu era terrível. Eu dava muito trabalho para minha mãe. E muitas palavras de peso, muitas palavras de maldição foram lançadas. Até olha, não vai casar não, vai namorar com mulher. Se veste igual homem. Olha o jeito que ela fala. Ela não tem pose. Mas eu sabia que algo diferente tinha em mim. E numa campanha, nenhum convite, para você entender que não é só mais um culto. É um culto de mulheres com propósito. Tem mulheres que dobram o joelho e olham na madrugada dizendo, Senhor, salva minha vizinha, salva da direita, da esquerda, de trás, da frente. É mulheres que dobram o joelho com fé, crendo que Deus ainda cura e ainda Deus liberta. E esse propósito, o jeito de você pregar é você convidando. Nenhum convite, minha mãe entrou numa igreja e fez uma campanha. No outro dia ela estava num centro de umbanda. Mas aquele dia o Senhor viu graça, porque a oração de uma mãe, uma oração de uma mulher que clama pelo filho, irmãos, tem um efeito. E ela disse, não. A minha filha eu não perco para o diabo. A minha filha eu não levo para o centro aonde eu vou. A minha filha tem uma promessa. E olha eu aqui. Aquele decreto de maldição, de prostituta. Aquele decreto que eu ia viver com mulher. Aquele decreto que eu não ia ter uma família caiu por terra. Porque houve um Deus que olhou para minha mãe e disse, vou eu socorrer a tua. Só porque tu entrou sobre aquela casa de oração. Vou eu salvar os teus. Quem sabe tem homens e tem mulheres aqui dizendo, Senhor, há tanto tempo eu vou para renovar, mas a minha família não vem. O Senhor diz, quando tu está aqui, quando tu está bradando, quando tu está glorificando, quando tu está exaltando, estou eu cuidando daqueles que estão lá fora, estou eu cuidando daquele que está no prostíbulo, estou eu cuidando daquele que está enfermo, estou eu livrando daquele que está no trabalho, estou eu curando. O Senhor ainda cura, o Senhor ainda liberta. Irmãos, tenho 14 anos de casado. Todo mundo dizia, não vai passar do primeiro. E olha eu aqui. Mas você sabe por que eu estou aqui? Porque existe um Deus a qual eu sirvo, a qual eu temo, a qual eu confesso todos os dias, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, a minha confiança está em ti. Salmo 44 vai dizer, bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor e depositam nele. Irmãos, imagina para essa mulher olhar para um filho formoso e esconder por 3 meses. Como que é que ela escondeu? Não sei. Eu quero acreditar que o céu deu estratégia, que o céu olhou para aquela mulher e viu graça, porque ela foi escolhida para gerar um libertador de escravos. Maria foi escolhida para gerar Jesus, para ser libertador de uma nação, de um povo pecador. E Joquebede gerou Moisés para ser um povo liberto da escravidão. Olha que interessante.
Deus deu estratégia para aquela mulher. Sabe qual foi a estratégia que Deus deu? Usar as armas que ela tinha em mão. Qual eram as armas que aquela mulher tinha em mão? Pastora Rosa, imagina todo dia ela se deparar com o rio Nilo, por 3 meses. Olhar para aquele rio, fixar naquele rio e dizer, vai chegar a hora que eu vou ter que colocar a criança no rio. Vai chegar a hora que eu vou ter que olhar para o meu filho e dizer, filho, eu não vou conseguir, porque se eu não lançar, vai vir os servos do rei e vai jogar. Aquela mulher olha, que tem até planta, ela fica olhando, porque o que ela usou era tipos de planta. Ela olha, e eu quero acreditar que ela orava, dizendo, o Senhor fez uma promessa para as tribos, para as 12 tribos, para os filhos de Jacó. O Senhor livrou, o Senhor cuidou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou confiar, só que eu não vou entregar de mão beijada. Eu não vou entregar o meu filho, o meu tesouro, o meu pequeno de qualquer maneira. Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar. É como o povo diz, eu vou orar agindo. Eu vou usar isso aqui, eu vou usar isso aqui. Ó, eu vou fazer um cesto. Ó, eu vou usar tapume que aí a água não vaza. Aí eu vou passar uma colinha para revestir melhor. Sabe o que é isso nos dias de hoje? É você olhando para o teu esposo, olhando para o teu marido, olhando para o teu filho desviado, a qual não conheceu Jesus. É você olhando para o teu vizinho, vendo a depressão dele, vendo ele se afundando. É você olhar para essa enfermidade. É você olhar para qualquer situação da tua vida, para a porta de emprego fechado. Olhar para a tua casa que tu paga aluguel, você olhar e dizer assim, não vou perder assim fácil. Eu vou entrar no meu quarto. Eu vou abrir aquela porta. E eu vou fazer assim que Jesus me ensinou. Eu vou dobrar o meu joelho. Eu vou lutar dentro daquele quarto, orando, chorando, gemendo, louvando. Mas eu não vou entregar de mão beijada. Temer, irmãos, não é ter medo. É ter respeito e reverência a Deus. Algumas pessoas dizem, eu tenho temor a Deus. Não há de medo, irmãos. A gente tem que temer pela soberania que o Senhor tem. É tão lindo quando Ele olha para mim, para você, e Ele diz assim, a minha filha está precisando de um abraço, vou enviar alguém para abraçar. E alguém te abraça, e você fala, meu Deus, é tudo o que eu precisava. Você chegar no culto com louvor em mente e dizer, Senhor, esse louvor fala tanto em mim, e no culto rolar aquele hino. É como um abraço do Espírito Santo. Aquela mulher entrega. O que a gente aprende com Joquebede? Irmãos, tudo que é lançado no rio, ele volta. A gente vai ver Salomão dizendo, lança o teu pão sobre as águas. Passados dias, tu acharás e repartirá com um ou com mais. Quando a minha mãe ia para a praia servir festas pagãs, elas lançavam um tipo de um barco, mandavam. Passava 3 dias, o mar devolvia. O Senhor me fez lembrar dizendo, aquele ato que Joquebede fez foi profético, porque ela sabia que se ela lançasse, o mar ia trazer, o Nilo ia devolver, mas ela disse, Senhor, eu vou confiar em Ti, aquilo que o Senhor pôs na minha mão, eu vou confiar, eu vou usar, vou orar agindo, Senhor, eu vou lançar, mas eu sei que o próprio mar vai me devolver. Sabe aquela campanha que tu faz na madrugada? Sabe aquela oração que tu fala, Senhor, eu vou te entregar, mas eu vou te entregar. Eu vou te entregar verdadeiramente, eu não vou tomar não. Eu vou entregar para você e vou dizer, Senhor, está nas tuas mãos. E depois eu não vou pedir misericórdia. Eu vou dizer, Senhor, age conforme o teu querer e a tua vontade, não a minha. Ainda que vá me doer, é feito o teu querer e a tua vontade. Aí o céu, sabe o que o céu faz? Traz. Interessante é que aquela mulher, a qual tinha muita qualidade, inteligente, tem inteligência para lidar com certos decretos sobre a nossa vida.
tem que ter confiança naquilo que está fazendo e manejando. Tem que ter humildade para reconhecer que se não der certo, eu não vou murmurar, eu não vou questionar contra Deus. Irmãos, aquela mulher lança sem medo. Senhor, eu sirvo um Deus soberano, eu sirvo um Deus fiel, não vou temer ao decreto do homem, não. Ela lança. A filha dela fala, meu Deus, eu vi minha mãe chorar, vi minha mãe sofrer. Isso é eu, viu, irmãos? Não está escrito não, mas eu estou conjecturando aqui, coisa minha. Fica imaginando ela dizer, vou ver aonde vai, porque barco boia, eu vou ver o que vai acontecer. Aquela jovem vai seguindo. Quando ela olha, ela vê a filha de Faraó se banhando. E ela ouve o choro. E ela fica a observar. E ela para. Ela disse, eu vou correr ao encontro, porque ela vai pegar. Dito certo. As amas pegas, as servas pegas. Olha, é uma criança. E filho de hebreu. Mas aquela mulher se apaixona, porque a Bíblia vai dizer que aquela criança era formosa. Aquela criança tinha algo diferente. Aquela criança tinha algo que chamava a atenção. Ela disse, é meu filho. O mar me deu, é meu filho. Aquela jovem já se apressa e disse, ei, eu vejo que o menino está chorando. Você não quer alguém para amamentar? Olha, é filho de hebreia. Uma hebreia que tem que amamentar. Rapidamente. Aquela mulher, olha para a menina e diz, chama lá, você conhece? Chama lá. Gente, como que ia passar na mente daquela filha de Faraó saber que era irmã daquela criança? Não tinha como, porque Jesus, ele confunde aquele que acha que sabe. Aquilo que era para dar errado, o Senhor usa para dar certo. Aquilo que era palavra de maldição, o Senhor usa para trazer bênção. A mulher chega, eu imagino o coração de Joquebede chegar. Eu tenho leite. Eu amamento. Disse, ó, você vai cuidar, vai carinhar, vai dar de mamar. Quando diz mamar, não era igual ao tempo de hoje não, viu? Que com 1 ano, 2 anos a gente tinha, não. As crianças ficavam até 7, 8 anos mamando. Misericórdia, bem que mudou. Jesus. Pensa, nós com as crianças grandes, meu Deus. Mas interessante, aquela mulher olha, ela diz, olha, leva um menino, ó, vai se chamar Moisés, tirado das águas, meu filho, mas tu vai amamentar. Antes que a mulher saísse, ela disse, ei, volta aqui, não terminei de falar não. Aquela mulher volta, ela diz, vai receber salário. Tu não pegou, não. Você não pegou. Ela disse, volta, tu vai receber salário. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando eu e você adentramos a casa do Senhor, levantamos a nossa mão, entregamos a nossa vida a Jesus. Dissemos, Senhor, eis-me aqui, para fazer o teu querer, a tua vontade. Estou te dando liberdade para entrar, reconstruir, para limpar, para zelar. Aí Jesus fala, vai deixar? Aí a gente deixa. Aí Jesus fala assim, só porque fez isso, eu vou salvar marido, filho, parente, mãe, sogra. Tem salário melhor que esse? Tem salário melhor que esse? Isso é profético, igreja. A gente não entra sobre essas portas para brincar de ser crente, nem para brincar de ser mulher, porque ser mulher é duro. Só eu sei, porque eu estou aqui de salto, eu disse, Jesus, está doendo. Vocês me veem com crianças, as irmãs riem. Já fazia tempo que eu não usava salto, eu estou desde as 2h30 de salto. Eu disse, Jesus, dá graça. Antes de eu marcar, eu falei até para a pastora, eu disse, eu estava lavando a minha louça. Jesus desceu e disse, filha, você vai receber um convite para ministrar. E ai de ti de rejeitar, viu? Aí não veio um convite, veio 2. Eu disse, pai, e as crianças? Eu disse, fique em paz, porque o esposo vai estar de folga e vai ficar. Você sabe o que é isso? Falar de confiança em Deus. Falar de temor
Tem muitas mulheres aqui que orou pelos esposos, que orou por porta de emprego, que orou por cura, que orou por chave de casa. Eu sou testemunha. O Senhor levanta mulheres com propósito para comprar a minha e a tua briga. Chegou, levantou a própria filha de Joquebede para dizer: mãe, tu tem qualidade, não esmoreça a tua fé. Mãe, tu é humilde. Mãe, você é uma mulher honesta, não tenha medo do decreto do rei. Algo chegou, vai agir e eu vou ser testemunha. Aquela jovem foi testemunha da fé da própria mãe. Ei, quando eu fui para o Terra Nova, o condomínio Terra Nova, o Senhor disse: vou eu fazer grandes coisas. Sabe qual era o meu maior medo? Do homem olhar para mim e dizer assim: a casa ficou fechada por 5 anos, eu fui a primeira moradora. Dele chegar qualquer dia e dizer assim: Daiane, sai da minha casa, porque eu vou vender ou vou alugar. Irmãos, eu tinha 3 filhos. Imagina, você tirar o teto dos teus filhos e sair às pressas. Irmã Marta é prova disso. Irmã Marta, me arruma uma casa perto da igreja, porque eu quero orar na parte da manhã, e eu perto, eu economizo. Irmã Marta, fala aí. Até hoje não alugou a casa. Mas eu confiei no Senhor. Depositei a minha confiança e o meu temor em Deus. Irmãos, eu não saio com a minha chave, mas hoje o Senhor permitiu. Deus falou assim: filha, sabe esse medo que tu está sentindo? Tu não vai ter mais. Sabe por quê? Porque eu tenho uma promessa na tua vida. Aqueles que disseram que tu não ia, tu vai. Aqueles que disseram que tu não ia ter, tu vai ter. Eu fui para aquela casa debaixo da profecia do meu filho Luiz Felipe. Ele disse: mãe, a casa não tem piso, a casa não tem luz. E não tinha. Irmãos, eu entrei na casa e disse: mãe, é essa casa aqui. Disse: quanto é? Eu vou falar porque eu já saí de lá. Irmão, você sabe o que é pagar R$600 de aluguel dentro do condomínio Terra Nova? Pastora, quanto que está lá? R$1.400. Eu pagava R$600, morava dentro do condomínio. Mas para mim chegar lá, eu tive que ter muita confiança em Deus. Eu tive que ter muito temor e gratidão a Deus. Deus usou a boca do próprio dono e disse: irmã Daiane, você vai sair daqui para a sua casa. Só que Deus levantou mulheres com propósito. A irmã Cris está aqui, né, Cristiane? Está aí, irmã Cris, além de profetizar, ela ainda me deu o Paulo Lucas de brinde. Não foi, irmã Neiva? Irmã Ivanice, cadê? Irmã Ivanice fugiu, está lá atrás. Irmãos, no culto de ação de graça, com essas mulheres, Deus usou a vida delas. Eu costumo dizer: vocês querem a bênção do céu? Tenha pessoas do seu lado. Antigamente o Senhor usava anjo, o Senhor usava mula, mas hoje o Senhor usa pessoas. O Senhor usa profetas. Aquele que recebe um profeta dentro da tua casa, nenhum copo de água será em vão. E dentro daquela casa, Deus levantou essas 3 mulheres com propósito para ser canal na minha vida. Cheguei nesse culto declarada com câncer de colo de útero. Depois desse culto, fui diagnosticada com uma gravidez de 5 meses de um menino. Como, irmãos? Esposo operado. O médico olhou para mim e disse: olha, você não vai poder gerar. Você está com câncer de colo de útero. Eu disse: é? Amém? Passando o tempo, cheguei para o médico e disse: olha, não tem câncer, tem cisto, tem outras infecções, mas tem uma gravidez. Aí sabe o que ele respondeu para mim? Tu serve um Deus maior que eu. Isso daqui, ó, eu comprei, eu estudei. Agora não tenho culpa se você serve um Deus a qual te usa para ser testemunho nessa terra. No mesmo culto, Deus usa a irmã Ivanice para dizer para mim: Deus vai preparar, relaxa. Nós arrumamos outra casa. Eu disse: irmã Ivanice, você vai pagar meu aluguel. Ela vai nada, Deus vai preparar a sua casa. Olha aí, 4 meses que eu estou dentro da minha casa. O Senhor preparou tudo.
Mulheres, não tenha medo de entregar aquilo que o Senhor colocou sobre a tua mão, porque o meu horário já excedeu. Não tenha medo de confiar e temer a Deus. Tu serve um Deus vivo, que ainda cura, que ainda liberta, que ainda restaura. Para quem conhece o pastor Luiz não abria a boca nem para dar bom dia. E quando eu aceitei Jesus, ele disse: filha, eu te escolhi, e a partir de ti vou fazer grandes coisas. Meu esposo era usuário de droga, meu esposo era de assalto, o meu esposo, ninguém acreditava. Eu orava, sabe o que ele dizia? A minha mãe não me converteu, quem é você? Eu disse: eu sou a Daiane, mas existe um Deus que eu entreguei a minha vida e Ele há de fazer. Não entre sobre este culto de mulheres com propósito, sem propósito. Entre dentro deste culto determinada. Entra dentro deste culto dizendo: Senhor, eu quero louvar, eu vou louvar. Eu não canto bonito, mas eu vou louvar. O Senhor vai trazer. Irmãos, pense numa pessoa que foge de microfone, sou eu. Isso daqui para mim não é nada. Abraçar um mendigo lá fora para mim é obra. Ir na biqueira pregar para mim é obra. Entrar dentro do prostíbulo para mim é obra. Isso daqui não é obra. Isso daqui o Senhor nos proporciona para compartilharmos da grandeza dEle, porque dEle, para Ele são todas as coisas. Amém, igreja? Saia daqui crendo que você não veio mais perder tempo, mas você decidiu entrar dentro desse culto para confiar. Confiar em quem? Em Deus. Saia daqui com as experiências de Joquebede. Senhor, eu não vou perder, eu vou entregar, e quem vai me devolver é o Senhor. Senhor, o diagnóstico veio, mas quem dá a última palavra é você. Senhor, a porta fechou, o inimigo usou circunstância para fechar a porta. Senhor, o Senhor vai criar a porta, o Senhor vai abrir a porta e o teu nome vai ser glorificado. Eu entrei sobre esta casa há 3 anos atrás para fazer uma visita. Deus usou uma profeta para falar comigo. Disse: grandes coisas o Senhor vai fazer. Igreja, se eu for parar para contar o tempo que eu estou na Renovar, o que Deus fez na minha vida, você não vai acreditar. Deus usou o pastor Juliano para dizer para mim: ei, tu entrou por causa de uma causa, e o Senhor está dizendo que eis que um carro chega na tua vida, não vai sair do teu bolso. Eu ganhei o meu carro. De quem, manda ele? De uma mulher que nem serve a Deus. Sabe da onde? De São Paulo. Você sabe por quê? Propósitos. Deus levantou mulheres, e aqui tem mulheres. Saia daqui sabendo que você tem um chamado, você tem um propósito nos seus joelhos. Não tenha medo de orar e não tenha medo de clamar, porque o Senhor não só usa a irmã Daiane, o Senhor usa a tua boca também. Joquebede não teve intercessora, mas teve uma testemunha que foi a própria filha. E foi o canal de bênção. Sai